Muito bem, vamos prosseguir aqui. O que eu quero fazer agora é adicionar um formulário e começar a criar os meus to-dos, né, as minhas tarefas. Vamos começar aqui então. Eu vou colocar só a logo aqui da Switchcase, né, em cima, como está lá no nosso exemplo. Eu acabei de copiar aqui o arquivo logo.png para dentro da pasta assets que está dentro da pasta source. Se tranquilo, você pode colocar qualquer imagem ou pode deixar sem imagem mesmo, tá? Então simplesmente eu vou vir aqui dentro do meu container, vou apagar o Hello World, tchau para você, e eu vou fazer um image source @assets. Por que esse arroba? Como a gente está usando o Webpack para compilar, o view configura que o arroba vai ser a pasta source. Então, tudo que vier para frente do arroba significa que eu estou para frente do source. Então, é arroba, que é o source, barra assets, barra logo.png, barra logo.png. E aqui eu vou colocar uma descrição para ela. Logo, marca da Switchcase. Switchcase. Bacana. Se a gente vier aqui, já está a logomarca linda e maravilhosa aqui na tela. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dela, tá? Eu vou criar aqui então nossa gloriosa tag script. Script não, né? Style with CSS. E aqui eu vou colocar uma propriedade chamada scoped. O que esse scoped faz? Basicamente o que eu colocar aqui dentro só vai interferir neste componente. Então, se eu criar um outro arquivo, pode ser o paçoca.view. Se eu criar uma classe dentro do app.view, que é uma classe CSS, e tentar usar nessa paçoca.view, não vai funcionar. Ele não vai pegar lá. Ele vai fazer um hash aí da classe, né, e vai aplicar vai aplicar ali pra gente. Eu vou criar aqui um ponto image logo, né? Image logo. Show de bola. E eu vou colocar aqui um max width para ela. Opa, max width de 200 pixels. E eu vou centralizar ela com margin 0 alto. Show de bola. Agora eu posso vir aqui e colocar as classes aqui para essa imagem. Então vamos lá, class. Eu vou adicionar uma classe do Spectre, que ela se chama Image Responsive, então a imagem vai crescer e diminuir conforme o tamanho da tela, só que ela só vai chegar ao máximo de 200 de tamanho, né? Por causa da classe MGLogo. Então vamos lá, MG Responsive e MG Logo. Eu não consigo fazer sem falar exatamente o que eu estou fazendo, desculpe, tá? Beleza, se eu der um refresh, aqui nesse caso eu precisei fazer o refresh, porque provavelmente ele já tinha carregado a imagem em cache e ficou desse jeito. Beleza, já está pequenininho aqui, bonitinho. E agora vamos adicionar um form para os nossos to-dos. Vamos lá, eu vou criar um form. Por enquanto aqui eu vou deixar sem action, né? Não vai ter action. E vou dar um enter aqui dentro do form. Beleza, vamos aqui continuar. Beleza, vamos lá. Aqui eu vou criar um input group, que é uma classe do Spectre, não vou entrar no mérito. E dentro dessa div eu vou colocar o meu input com o type text. A classe dele vai ser form group, form input, aliás. E o placeholder vai ser novo to do. Bacana. E aqui eu vou colocar um botão, né, um button, que vai servir para submeter o meu formulário. A classe dele vai ser btn primary input group btn. Bacana. E aqui eu vou colocar nele um adicionar.
Show, já deve ter ficado bem bonitinho ali pra gente. Vamos ver aqui como que ficou então. Show de bola, ó, já tá bonitinho aqui o nosso input. Eu posso digitar, posso dar um enter, ele vai dar um refresh, né, porque ele está fazendo um submit do form, mas a gente vai desabilitar isso aqui por enquanto. Muito bem, vamos aqui então começar a adicionar os nossos to-dos. O que eu vou fazer aqui é na nossa tag script, vou apagar aqui o name, não vai... eu vou até deixar, né, só para desencargo. Vamos lá, eu vou criar uma função aqui chamada data e nela eu tenho que retornar os meus to-dos. Por exemplo, eu tenho uma propriedade chamada to-dos. O que é isso? O data é o estado do nosso componente. Então, se eu quero criar uma variável ou uma variável, um estado de componente, eu preciso jogar dentro desse data, se eu quiser manipulá-lo. Eu também consigo manipular dados através dos computeds ou de props, mas isso aqui vai ficar um pouco mais para frente, tá? Vamos aprender a manipular o data primeiro. Por que isso aqui precisa ser uma função? O Vue define isso. Com isso eu não tenho problema de referência de memória, porque toda vez que eu executo o data, ele vai me retornar um objeto diferente. Então é muito difícil dar problema com referência de memória. Show de bola! Eu tenho a lista de to-dos e agora eu quero começar a adicionar to-dos para ele. Muito bem, eu vou criar aqui uma propriedade chamada methods. E nesses methods eu vou ter as minhas ações que eu possuo dentro do meu componente. Aqui a gente vai querer adicionar, no caso, to-dos. Então eu vou criar uma função aqui, add to-do. Por enquanto eu vou deixá-la vazia. E agora a gente vai começar a brincadeira. Antes de tudo, né, eu vou precisar de uma propriedade aqui, né, um helper para mim, chamado to-do. Isso vai ser um objeto. O que esse to-do vai ser? Eu vou alimentar aqui no meu input uma propriedade desse objeto, utilizando uma diretiva chamada vModel, que é a mesma coisa do ngModel lá do Angular. Se você trabalhou com Angular e está vindo para o Vue, você já deve estar mais ou menos familiarizado em como funciona isso. Só que no caso aqui você pegava do seu scope, né? Você definia uma variável lá no scope e aqui no vModel você teria acesso a ela. No Vue é um pouco diferente. Por exemplo, você não consegue criar uma propriedade a partir do vModel. Tipo, se eu definir aqui teste, por exemplo, eu vou obter um erro no console. Ele vai falar que teste não foi definido. Por que isso? Eu preciso definir sempre o que eu estou mexendo no meu estado. Eu não posso simplesmente jogar aqui uma propriedade e eu vou ter acesso nela. Não, o Vue não trabalha desse jeito. Por isso que ele tem mais performance que o Angular. Ele trabalha com estados definidos. Você precisa falar para o Vue o que você tem nesse componente para ele poder carregar isso antes de você usar. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, todo.description, que vai ser a descrição da minha tarefa, né? Acho que isso aí está bem familiarizado. Outra coisa, eu não posso tentar acessar objetos dentro de objetos se eu não definir ele antes. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse um options aqui dentro do to-do, eu não poderia fazer, por exemplo, options.checked, porque ele não iria funcionar. Veja que eu defini o meu to-do aqui, é um objeto vazio, só que eu tentei acessar uma propriedade checked dentro de options que está dentro do to-do. E que ele vai me estourar um erro que ele nem carregou a tela aqui, ele nem carregou o meu formulário, porque ele falou, ó, você tentou acessar a propriedade checked de um cara que é undefined. Esse options, ele é undefined, eu não declarei ele. Então, se eu vier aqui e declarar options, show de bola, vai funcionar, porque eu declarei esse options. Beleza? Entendido?
É por isso que no Vue não é interessante que vocês trabalhem com muitos níveis, com um objeto aninhado. Você vai ter 5 níveis dentro de um objeto, você vai provavelmente ter problema se você mexer com Vue, beleza? Então, muito bem. Vamos apagar esse .options.checkered, eu não quero isso. Aqui é o nosso description. Show de bola. Para quem não sabe, eu estou salvando aqui, estou indentando com o ESLint, tá? Que a gente instalou lá no começo. Então, quando eu salvo aqui no meu VS Code, ele já identa o código para mim. Interessante, né? Muito legal. Beleza, então. Já tenho aqui o meu to-do, que está no meu data. E eu já tenho o meu formulário alimentando a descrição desse to-do. Tanto que se eu vier aqui, ó, e printar ele, ó, to-do, é dessa maneira aqui que a gente printa também, tá? Quem já usou Angular está familiarizado com isso. Olha só, eu tenho aqui o meu options, porque eu defini ele, mas eu vou deixar ele sem nada aqui. Show de bola. É um objeto vazio aqui por enquanto. Vou deixar aqui embaixo, porque está horrível de enxergar, né? Opa. Beleza. Tá aqui embaixo. Ó, se eu vier aqui adicionar alguma descrição, você vai ver aqui que ele vai fazer o binding diretamente, ó, teste. Adicionou description teste. Legal, bem fácil, a gente consegue manipular o nosso estado tranquilamente. Muito bem. Aqui eu vou simplesmente remover esse to-do daqui. E beleza. Salvei, voltou aqui. Muito bem. Vamos então começar a adicionar os nossos to-dos. Aqui eu vou só printar os to-dos por enquanto. To-dos. Beleza, é um array vazio por enquanto. Muito bem. Aqui no meu formulário eu quero fazer executar uma ação toda vez que eu submetê-lo. Ou seja, quando eu clicar no botão adicionar, eu quero que eu chame uma função, um método, que no caso vai ser o add to-do. Como que eu faço isso? Eu tenho um @submit. Sempre que eu quiser acessar algum evento, eu utilizo o arroba. O Vue abstraiu o @submit do form para esse evento aqui dele, @submit. E eu ainda tenho a opção de passar uma configuração para ele depois, que é o .prevent, por exemplo. Esse .prevent vai evitar que o formulário seja recarregado, ou seja, se eu der um submit, ele não vai atualizar a página. Vou fazer o teste aqui com o depois eu faço o teste sem o prevent para vocês verem qual que é a diferença. E aqui, né, a ação, eu vou chamar o add to-do. Beleza, só desse jeito aqui já funciona. Se eu vier aqui agora no add to-do e fazer um console.log, por exemplo, no this.todo, eu posso vir aqui, ó, teste, no adicionar. Notem que ele deu um console.log nesse objeto. Notem que ele tem um underline b observer, que isso aqui é uma coisa do Vue lá. Por dentro ele vai ficar ouvindo esse objeto, vai fazer os binds que ele precisa e vai tudo ficar muito legal e maneiro. Beleza, então. Tá aqui o meu description teste, como eu informei aqui. Se eu fizer teste 2, der um enter, show de bola, vai printar aqui de novo com teste 2. Joia! E como que a gente vai fazer para adicionar agora nesse array? Aqui eu vou fazer uma tratativa muito louca aqui antes, que eu vou adicionar um ID, né, pro to-do, adicionar uma propriedade checked nele, né? Aqui na verdade eu posso definir a checked, né, como false. Show de bola. Beleza. O checked está false. O padrão dela vai vir false. Então, se eu salvar aqui, se eu digitar qualquer coisa aqui, opa, não refresh. Se eu adicionar qualquer coisa aqui, eu não dei mais o console.log, mas eu sou uma anta, console.log this.todo. Se eu vier aqui agora e fizer qualquer coisa, aqui ele vai falar que o checked é false e a descrição é o que eu coloquei ali. Beleza, é isso que eu quero. Agora, antes de salvar isso aqui na minha lista de to-dos, eu quero adicionar um ID, né? Vamos colocar aqui, ó, this. Aliás, eu vou receber isso aqui por parâmetro que fica melhor. Depois fica mais fácil de fazer teste, se você quiser. Então vamos lá, todo.id
recebe date.now. Show de bola. Isso aqui vai gerar um timestamps e vai setar o timestamps no ID. Muito bem, então. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. This.todos.push to do. Só isso. Show de bola. Muito bacana. Agora que se eu vier aqui e fizer um A aqui, você note que depois que eu der o Enter aqui, que o formulário for submetido, ele vai adicionar no array de to-dos. Beleza, já adicionou. Is trusted to true, né? Não era para ter adicionado esse trusted true. Ah, tá, beleza. É porque a anta aqui não passou o to-do, né? Muito bem. Aqui eu vou passar o to-do. Passando o to-do, agora sim é para resolver. Beleza, aqui check de false, description e o ID, que é o timestamps que eu coloquei. Bacana, já estamos adicionando coisas aqui à nossa lista de to-dos. Muito bem, vamos seguir então para os próximos vídeos.